Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Sandra e você está no canal Meta Humanidade. É um prazer imenso ter você aqui comigo. Neste vídeo vou demonstrar para vocês os 5 passos para liberar as emoções negativas e as crenças limitantes no Ho'oponopono. Então, o primeiro passo seria reconhecer que existe uma memória a ser limpa e que essa memória ela foi criada a partir de você, a partir dos seus pensamentos, dos sentimentos que foram gerados a partir desses pensamentos e das crenças e valores anteriores, a partir de uma cultura inculcada desde sempre. É bastante básico isso aí no Ho'oponopono, reconhecer de incômodo. Porém, não necessariamente você precisa ter isso em mente. Entrar na energia do Ho'oponopono significa vivenciar um estilo de vida, criar um hábito. E não necessariamente também você precisa saber o que está limpando. Quando você sabe, você vai mais diretivamente em cima do problema. Também quando você não sabe ou quando você quer prevenir. Por exemplo, se eu for sair de casa para ir ao banco, eu já saio de casa, já faço a minha mentalização, já começo a entrar na energia do Ho'oponopono, declamando as 4 frases, visualizando tudo bem resolvido. Seria mais ou menos isso, imaginando as pessoas que eu vou ter que lidar, já mentalizando que está tudo certo. Neste caso, o fato de não sabermos o que vamos ter que enfrentar, podemos limpar antecipadamente. Por que isso? Porque ao trabalharmos com o Ho'oponopono, entrar nessa energia, nós entramos no modo zero. Nós nem estamos no passado nem no futuro. É o aqui e o agora que vai interessar. Nós poderemos trabalhar nos antecipando a uma limpeza, trabalhando na limpeza presente ou numa limpeza do tempo passado. Seria mais ou menos isso, entrar na energia do Ho'oponopono, reconhecer que precisa, ou se não souber o que está limpando, você vai criar esse hábito diário, de várias vezes ao dia, ou então quando acorda e quando vai dormir, ou como a sua rotina permitir. Tudo é válido, não existe uma rigidez. Agora vamos ao segundo. O segundo passo vai ser muito importante que nós reconheçamos a nossa responsabilidade na criação dessas memórias. Tudo que está fora de nós foi criado em princípio dentro de nós. Todas as situações que nós já enfrentamos no passado, enfrentamos no presente, enfrentaremos no futuro, ela será criada a partir de nós, dos nossos pensamentos, do nosso campo vibracional, das nossas crenças. Às vezes nós nem reconhecemos quais são essas crenças. Por isso que é tão importante a cada dia criar esse hábito de limpeza, porque nós vamos sair passando o roldão em tudo, nas que conhecemos e nas que não conhecemos. Então é um processo maravilhoso que vai permitir que nós tenhamos essa tranquilidade. Não precisamos saber de onde vieram estes gargalos. O importante é que eles serão limpos e higienizados do nosso campo vibracional. Reconhecer a nossa responsabilidade em 100% nos processos de incômodos criados pelas crenças, por essas memórias que nos assombram. Pensar bem nisso. Somos responsáveis 100%. Mornace Miona dizia isso. Vamos passar para a terceira. O terceiro passo é quando entra aí o processo propriamente dito. Declamar as 4 frases. Então, quando nós acionamos este mantra, imediatamente essas energias elas são
magneticamente trazidas até nós. E aí a essência desse processo se resume aí nessas duas frases: me perdoe e te amo, porque você está trabalhando aí um processo de auto-perdão e perdoando todos os atores envolvidos nesse processo, conforme eu já falei no outro vídeo. Então vamos para o quarto passo. Já começamos a entrar nesse embalo, né? É como se fosse uma canção de niná. Entramos no embalo, já estamos imersos nessa energia positiva. Ao declamarmos as frases, nós passaremos então a visualizar aquilo que nos incomoda resolvido quando nós identificamos. E quando não está identificado, mas nós sabemos que existe um peso, o peso dessa memória existencial, não identificamos, mas existe lá aquele peso. Aí a gente já começa a visualizar positivamente as coisas resolvidas, a forma como você gostaria de estar no mundo. No exemplo que eu citei do banco anterior, eu vou sair para resolver um problema, um gargalo lá que existe. Eu já faço, já reconheço que tenho essa memória para ser limpa e em seguida eu já reconheço que a responsabilidade é minha e aí eu começo a declamar, faço o meu mantra intuitivamente. Isso chega quando a gente entra na energia do Ho'oponopono e posterior ao mantra eu visualizo o exemplo que eu tenho para dar. Recentemente eu até postei um vídeo sobre o meu gato. O gato adoeceu, engoliu uma agulha e eu não identifiquei que ele havia engolido essa agulha de imediato. Levei para a veterinária, tá tudo lá no vídeo. Quando eu estava fazendo o mantra, né, entrando na energia do Ho'oponopono, eu reconheci que existia uma memória para ser limpa, criada entre mim e ele, e eu resolvi trabalhar com o Ho'oponopono no momento de desespero. E eu fiz essa mentalização, depois que eu entrei na energia, que eu decifrei, que eu reconheci que existia uma responsabilidade, uma criação minha no processo. Aí, quando eu entrei nessa etapa quarta, eu comecei a visualizar ele se alimentando, ele feliz, ele meigo, ele saudável. Eu declamava o Ho'oponopono e imediatamente imaginava tudo dando certo. Ele saudável, ele se alimentando normalmente, ele correndo pela casa, brincando com os outros gatinhos que eu tenho, me dando amor, recebendo amor. Então este passo é importante nisso daí. Você vai declamar as frases e depois você vai visualizar o estado que você deseja estar, o lugar onde você deseja estar. É como a Esther Hicks diz, onde eu estou e onde eu vou estar, certo? Um momento. Eu estou brincando aqui, mas é mais ou menos isso que a gente precisa entender. Que a gente está numa posição de rogar que a solução chegue, mas que a gente tem uma proposta de estar em um outro lugar, que é o lugar da cura, o lugar do perdão, o lugar da harmonia, que é a nossa verdadeira essência. Por isso que no Ho'oponopono, Morná Simeona, Dr. Liu, sempre enfatizavam isso. O Ho'oponopono vai te levar a uma descoberta sobre quem você realmente é, quem nós somos, que não são essas memórias. Somos muito mais do que isso. Quinto passo diz respeito ao agradecimento, que vai além daquele agradecimento falado, declamado nas frases do Ho'oponopono. É um agradecimento para o fim desse processo, desse deleite, não é, que nós tivemos ao entrar na energia do Ho'oponopono, a reconhecer que precisamos limpar uma memória. Em seguida, nós reconhecemos que temos 100% da responsabilidade.
Em seguida, nós vamos declamar as frases e depois nós vamos visualizar a história resolvida, o gargalo resolvido. E por último, no quinto passo, nós vamos agradecer a oportunidade a nós mesmos, aos nossos mentores, ao eu superior, às memórias, à criança interior, ao eu divino que delicadamente e amorosamente solicitou que a criancinha soltasse o problema que estava afligindo e deu amor para ela. E nesse instante o eu superior desce ao processo e como se fosse, dando um exemplo assim bem fácil de entender, como se o eu superior fosse a Araucana que vem em socorro com o reforço, mas nós temos o nosso eu divino que também dá conta do recado. Basta que para isso a mente, o ego fique um pouquinho de lado, né? Haja essa negociação. Certo, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui, agradecendo muito vocês por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo. Amo vocês. Obrigada.